Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui pro canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito, para se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sino das notificações e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque ajuda muito aqui o canal. Queria dar um recado também a vocês que assim que o canal chegar a 1000 inscritos, faremos aí um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, um urubuzinho, né, feito pela Janinha, do canal Janinha Flá, que eu peço para vocês se inscreverem, urubuzinho muito bonito, feito na arte amigurumi, e também um livro sobre o Flamengo, também do meu amigo Ribeiro Neto, que ele doou também para o canal. Então a gente vai estar presenteando aí, quando chegar aos 1000 inscritos, um desses inscritos, né, com um manto, com um urubuzinho e um livro. Então não perca essa oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, quando assistir o vídeo, ou assistir aos vídeos, peço a você que deixe um like, porque é importante demais aqui para o canal. Bom, o Flamengo tem uma semana aí bem decisiva, né, pela frente. Quinta-feira a gente enfrenta lá o Estudiantes lá na Argentina, e um jogo aí repleto de... assim, o jogo já está meio que nervoso, já está tenso antes mesmo de acontecer, né, porque teve a Conmebol anulando o cartão vermelho do Plata, alguns jornalistas, né, os jornais, alguns youtubers, alguns influencers do Estudiantes dizendo que o Estudiantes iria entrar na justiça caso ia acionar a Conmebol ou o Flamengo na justiça caso o Plata jogue na quinta-feira. Então o jogo já está bem tenso antes mesmo de começar, né, o que liga um alerta aí para o Flamengo já ir para a Argentina bem concentrado, né, procurar fazer um jogo, tentar fazer os gols o mais rápido possível, para não depender de erro de arbitragem, não correr o risco, né, também de erro de arbitragem para os Estudiantes. Enfim, já tem a polêmica do que o árbitro que a Conmebol escalou foi o árbitro que deu um pênalti não existente, um pênalti muito duvidoso para os Estudiantes, e acabou se classificando aí para as quartas de final. Então um jogo assim muito tenso, repleto de coisas que fazem do jogo um jogo assim muito tenso, né? O clima já está bem hostil antes mesmo de começar, né? Imagina quando o Flamengo chegar lá na Argentina, o que não vai acontecer. Provavelmente nós vamos ver aí torcedores com foguetórios lá na frente do hotel, né? Espero que a polícia realmente consiga levar os jogadores lá até o estádio sem problema nenhum, sem o ônibus ser atacado, apedrejado, porque quem conhece, quem assiste os jogos da Libertadores sabe que Libertadores parece que é um torneio à parte de qualquer outro, né? Quem não se lembra dos jogos lá da Argentina, La Bombonera, nos outros estádios, onde quando o adversário ia bater o escanteio, a polícia usava aqueles escudos, né? Porque os caras tiravam pedras mesmo do estádio e tacavam no jogador adversário. Então a polícia tinha que pegar e o cara ia bater escanteio e a polícia formava ali um escudo para que a pedra não pegasse no jogador adversário. Mas aí o Flamengo, então o que fazer nesse caso? O Flamengo tem que ir concentrado, né, tentar jogar aí os 90 minutos, ou colocar aí 100 minutos totalmente concentrado, entrar, procurar fazer logo igual fez no Maracanã, fazer logo o primeiro gol. Só que o Flamengo tem que fazer diferente do que fez no Maracanã, se conseguir fazer o primeiro, o segundo, buscar o terceiro, o quarto, para não ter problema, né? Porque lá no Maracanã, o primeiro jogo, teve o erro de arbitragem, o segundo tempo ainda foi pior ainda, aquele falta para o Flamengo ele não dava, falta para o Estudiantes ele aplicava e ainda dava as faltas e ainda aplicava um cartão amarelo para o jogador do Flamengo, né? Enfim, tudo que aconteceu, que todo mundo já está sabendo, e não adianta ficar repetindo aqui. Mas se o Flamengo tivesse feito os gols que perdeu, né, no primeiro tempo, tivesse matado o jogo ali, feito 3-4, né, os erros de arbitragem talvez não ia ter prejudicado e tanto o Flamengo. Lógico, uma expulsão prejudica, né, mas você fazer só 2 gols e você ter perdido aquela quantidade de gols que o Flamengo perdeu, então assim, isso faz muita falta, principalmente numa quarta de final, onde você tem jogos de ida e volta. Então a gente não pode bobear. O Felipe Luiz falou, mas é jogo de Libertadores é mais difícil, mas significa o quê? Que você não pode golear numa Libertadores, você não pode meter
7, 8 gols, igual fez contra o Vitória, né? Um clássico, é clássico, e se você fizer 2, 3 gols, você fizer o quarto, o quinto, não pode? Então, assim, eu acho que o Flamengo pecou de não ter feito os outros gols, né? Mas vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer um baita de um jogo lá e a gente voltar com essa classificação, porque ela é muito importante até para o restante do ano, né? Porque caso o Flamengo saia da Libertadores quinta-feira, a gente vai ter só o Brasileiro, né? E aí o Brasileiro hoje também, no Campeonato Brasileiro, a gente está correndo o risco de perder a liderança, porque nós temos um jogo a menos do que um jogo a mais do que o Palmeiras, né? E o Palmeiras está só um ponto atrás, ou seja, se a gente ganhar o nosso jogo lá, fica 4 pontos. E o Palmeiras fizer o jogo desse também ganhar, continua ali de 1 ponto. Só que a gente vai ter o confronto direto contra eles, vai ter um confronto direto contra o Cruzeiro. O Flamengo ainda depende só dele para poder ser campeão brasileiro esse ano. Mas se continuar tropeçando, como tropeçou contra o Ceará, né? Tropeçar em jogos com chances de... tropeçou contra o Grêmio, né? O Vasco é um tropeço porque é o time que está jogando lá, tá correndo risco, está brigando no campeonato para não cair. Mas é um clássico, né? Então, assim, mas você pegar e empatar com o Grêmio dentro de casa, você empatar lá com o Ceará, você não pode ter essas coisas. A gente tem que... alguns jogos você tem que fazer os 3 pontos, né? Então, é importante demais que o Flamengo consiga aí. Sábado a gente tem um jogo muito difícil contra o Corinthians, né? Então, assim, aí a gente joga contra o Corinthians e o Palmeiras vai enfrentar o Bahia, vai lá na Bahia enfrentar o Bahia, né? Só que o Palmeiras parece que depois da chegada do Andréas, parece que se encaixou ali, entrou, parece que, sabe, se encaixou igual uma luva ali no meio de campo do Palmeiras, e o Palmeiras tem jogado bem, cara, essa é a verdade. Então, assim, se a gente o Flamengo não abrir o olho, não fizer os seus resultados, a gente vai ser ultrapassado pelo Palmeiras e até pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco, né? Vai jogar contra o Vasco provavelmente em São Januário, porque o jogo é no Rio, né? O Flamengo contra o Corinthians. Aí na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Vasco e o Flamengo recebe o Cruzeiro. Então, assim, olha os jogos difíceis que o Flamengo vai ter, né, para poder manter a liderança. Depois vai ter o Bahia, depois do Bahia a gente joga contra o Palmeiras. Então, assim, eu espero que até esse jogo contra o Palmeiras a gente consiga ter aí uma vantagenzinha aí, aquela gordurinha, nem que seja de 3 pontos, 3, 4 pontos, para não correr o risco de perder a liderança. O certo é que agora, a partir de quinta-feira, para mim, todo jogo agora vai ser uma final, todo jogo é uma decisão, porque a gente não pode perder. Porque se a gente perder quinta-feira, tá fora da Libertadores. Se a gente perder um jogo do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras continuar ganhando, a gente não consegue ser campeão brasileiro. Então, por isso que para mim, todo jogo agora é uma decisão. E eu espero que o Flamengo entenda, o Felipe Luiz deve entender disso, né, melhor do que eu até, e espero que eles entendam que realmente é uma decisão e eles entrem em campo pensando realmente que é uma decisão, que eles estão disputando uma decisão de campeonato, para quando chegar no final do ano, a gente conseguir se sagrar campeão brasileiro. Bom, vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui e não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, galera. Deixa o like porque ajuda aí muito. O like é muito importante para poder o YouTube entregar mais os vídeos, né, ajudar a divulgar mais o canal. Compartilha, acione o sino das notificações, tá bom? E traga mais inscritos, que chegando a 1000 inscritos, vai ter um sorteio aqui de uma camisa oficial, de um urubuzinho feito pela Janinha, do canal Janinha Flá, um urubuzinho bonito, na arte amigurumi, e um livro também doado aqui, presenteado pelo nosso amigo Ribeiro Neto. Tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.